né? Todo mundo vê que esses dois termos aqui, né? Fica a derivada disso vezes isso, mais isso vezes a derivada disso. Então, esses dois termos se somam naquele. A mesma coisa que pode falar. Oi? A base de gerador é como se tivesse É como se tivesse, simplesmente um número, não tem matriz, porque é uma simetria abeliana. Eu posso botar multiplicado por um A, por exemplo? Pode, mas botar por um Q, uma matriz de K, vamos dizer assim. Delta psi. E é alfa psi. Então isso aqui, ó, DL, DDI, são esses dois termos aqui. Usa as equações de Euler-Lagrange aqui. Isso aqui é dmi de dl de dmi psi delta psi. Mais dl de dmi psi, dmi de delta psi. Então esses dois termos se somam naquele. Esse termo aqui, o nosso Lagrangiano, esse termo aqui, pelas equações de Euler-Lagrange, dl d de psi barra é dmi de dl d de dmi psi barra. Como o Lagrangiano fermiônico, né, não depende, a gente pode sempre escrever o Lagrangiano fermiônico desse modo aqui. A gente sempre escreve o Lagrangiano de Dirac sem que ele dependa da derivada do campo complexo conjugado. Depende só explicitamente da derivada em relação a psi. Então, pelas equações de campo, né, esses dois termos aqui a gente pode cancelar. Esse termo aqui é zero, porque não tem a derivada de n em relação a dl de psi barrada é zero. E esse termo aqui seria dmi de dl de dmi psi barrada. Então, nós não precisamos escrever esse termo aqui, para poder esse termo que entra só como complexo conjugado. Vamos colocar desse modo aqui. Então, mas se quisesse também, como nós já tínhamos falado, a gente pode, nada impede da gente escrever o Lagrangiano de Dirac dessa forma. O Lagrangiano de Dirac é esse aqui, ó, psi barrado e gama mi dmi psi. Nós já tínhamos visto que nós podíamos escrever ele dessa forma. I, psi barrado, gama mi, dmi psi, i sobre 2. E aqui botar menos i sobre 2, dmi psi barrado, gama mi, psi. Então, escreveu o Lagrangiano de Dirac nesse caso. Quem adota essa expressão do Lagrangiano de Dirac vai ter esses termos aqui. Quem não adota essa expressão, a expressão usual que nós adotamos é essa aqui. Então, só tem derivada em relação a dmi psi. Então, pode parar por aqui, né? A gente para aqui. Isso aqui é igual a zero. Tá? Isso é o delta L. Então, vamos pensar o seguinte: essa expressão aqui, ela tem esse termo aqui, alfa, tem um termo derivado de alfa. Né? Parece aqui. Diferentemente de uma simetria global. Uma simetria global não aparece derivadas do parâmetro. Né? A gente está falando de uma simetria local aí, em frente aí. Então a gente pode escrever esse termo da seguinte maneira: dmi de dl de dmi dn alfa. Então, isso aqui é a expressão do teorema de Neber para essa simetria. Isso aqui é a expressão do teorema de Neber. Então, vamos explorar um pouquinho mais essa expressão. Tá? Logo, a gente vai andar com essa expressão para ver que informação que ela dá. Então, a derivada do primeiro termo vezes esse, mais L de dmi, e aí as duas derivadas atuando aqui. Dmi alfa. Mais dmi dl dmi psi e é alfa psi. Mais dmi psi e é dmi alfa psi e mais esse termo aqui. Vou colocar assim igual a zero, tá? Então, nós temos uma expressão
que tem. Derivada primeira tem. Termos em alfa. Esse termo aqui está livre em alfa. Esse termo aqui é em alfa. Esse alfa é uma função de x arbitrária. Depois nós temos aqui um termo que tem uma derivada em alfa. Esse termo aqui tem uma derivada em alfa. E esse termo aqui tem uma derivada em alfa. E depois esse termo sozinho com duas derivadas em alfa. Então nós temos que, pelo teorema de Gödel, pela invariância de Gödel, essa expressão tem que ser zero para alfas arbitrários, para funções de alfa de x quaisquer. Bom, então se isso aí tem que ser zero para quaisquer alfa, independentemente, então nós temos que alfa, d alfa e d alfa são objetos independentes, então nós temos que essa expressão tem que ser zero para cada função, para alfa, d alfa e d alfa. Então, a primeira relação é o coeficiente de alfa de x tem que ser zero. Então, nós vamos pegar o termo em alfa. O termo em alfa, qual é a condição que ele dá para a gente? Ele está dizendo para nós isso aqui, dmi, dl, dipsi e epsi. E depois, mais o último termo lá, que é mais dl, d, ellipse e e. Ellipse igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui, na verdade, é essa derivada, dmi de dl, d, dellipse, temos a constante que é aqui, né? E dellipse, então, aqui, d dellipse é psi barrado, né? Pela fórmula do Lagrangiano de Dirac, a gente sabe que é isso aqui. Isso aqui é psi barrado gama mi. Opa. Mas tem um i aí. Mas como isso aqui é igual a zero, eu estou esquecendo do i. Quer dizer, como isso tudo aqui é igual a zero, eu fatorei de cara esse i é. Fatorei esse i é. E aqui tem um i. Você está dizendo que alfa não depende de x? Não, alfa depende de x. Ah, mas só está pegando... Estou pegando, tem que dizer, o coeficiente de alfa é zero, o coeficiente de d de alfa é zero e o coeficiente de d de alfa é zero. Porque eu tenho três funções funcionalmente, alfa, d alfa e d de alfa são independentes. Então eu tenho três relações de independência. Como se eu tivesse escondido numa base de três vetores linearmente independentes, elas são três funções, são três objetos funcionalmente independentes. Tá? Então essa primeira equação, ela me restitui algo que eu já sabia, que dmi de psi barrado, gama mi, psi, é igual a zero. Essa informação simplesmente é compatível com aquilo que nós sabemos da equação de Dirac. Existe uma corrente conservada, essa corrente conservada é a corrente conservada, mesmo que a simetria seja local, independentemente da simetria ser local ou não, essa grandeza aqui é uma grandeza conservada da equação de Dirac livre. Então tá, é a primeira informação que nós tivemos. Agora nós vamos ter uma outra informação. E dessa informação você tinha que existe uma corrente local não perturba global. Que tem uma corrente, mesmo que a simetria fosse global, existe uma corrente conservada. Eu já estou pegando a corrente que seria globalmente conservada. Isso que eu estou dizendo. No caso, quando a gente estuda a equação de Dirac, mesmo que a simetria não seja local, a simetria de fase seja global, essa é a corrente que sai da simetria de fase. Então, nós estamos dizendo simplesmente isso. Isso é uma generalização ou uma coincidência? Não, isso não é coincidência. Qualquer Lagrangiano que você botar. Sempre que você pensar que você vai pegar uma simetria global e vai elevar essa simetria global à categoria de uma simetria local, se a simetria global existe, ela é contínua e tem uma simetria global, você tem uma corrente conservada. Quando você faz essa simetria global ficar local, você sabe que você vai continuar a ter uma corrente conservada. O que pode acontecer é que essa corrente que é globalmente conservada, ela tem que sofrer um ajuste para ficar localmente conservada. Mas no caso do férmio, não.
porque o Fermi é o objeto fundamental. Então, a corrente global do Fermi vai ser sempre a corrente local do Fermi. Não é o caso, por exemplo, dos escalares. Tá? Como nós estamos lidando com o campo fermiano, do nosso ponto de vista aqui, o que é fundamental são os Fermis. Então, isso é que é o nosso ponto de partida. Então, a simetria que já vem da equação de Dirac, né, e a simetria que já existe no caso da simetria global, ela se mantém como corrente local também, no caso que a simetria vamos dizer assim, sofre o upgrade, né, ela passa a ser uma simetria local. E a questão é de ser ferro. Ali Ser ferro, pode ser eletropróton, pode ser quark, qualquer coisa. Isso. Qualquer ferro. O importante é que seja um campo fundamental, como é o caso do ferro. Se essa corrente aqui de Riemann, ela é uma corrente que é conservada tanto se a simetria for local quanto global. Se o campo fosse escalar, não. Né? A corrente conservada do campo de Klein-Gordon é essa aqui, que está dμV menos dμV está φ. Se a gente tem uma simetria de fase global, é quaterníssima, né? A gente tem uma simetria de fase global no sistema de Klein-Gordon, essa corrente aqui é a corrente que é conservada globalmente. Quando a simetria fica local, essa corrente não é mais conservada. Eu preciso covariantizar essa corrente. Aqui eu tenho que colocar a própria derivada covariante de Gauge. Então, a simetria global tem uma simetria global conservada, vai ter uma simetria local conservada, mas as duas não coincidem. No caso do ferro, não. Isso aqui não sofre alteração. Porque o caso do ferro, a simetria o ferro é um campo mais fundamental, a corrente não depende de derivada. Ele é um campo que ele já é em primeira derivada na ação. Então, a corrente dele não envolve a derivada do campo. Tudo é fundamental do Fermi, porque no fundo a equação de campo para o Fermi é uma equação de primeira ordem nas derivadas e não de segunda ordem. Né? Uma equação em uma derivada, dmi psi, não em dmi, não é uma equação como a lambertiana. Bom, aí seguindo o que o Mário falou, eu já tratei a informação que sai do alvo. Agora, para isso aqui seja zero, independentemente também, o coeficiente de dmi alfa tem que ser zero. É que eu posso uniformizar. A gente pode trocar os índices aqui, colocar dmi aqui, botar dmi aqui, dmi aqui. Então, o coeficiente dessa equação, o coeficiente de dmi alfa tem que ser zero independentemente. Então, vamos ter a seguinte relação. Então, se a gente pegar agora a informação que vem do coeficiente do dmi alfa, nós vamos ter isso aqui. dmi L dmi ami mais IE igual a zero. Pois não. Acho que talvez seja um pedaço da outra coisa também, não sei. O que é o global e o local? O global, uma simetria global é quando o parâmetro que faz que caracteriza a simetria, né, que é uma transformação infinitesimal além da identidade, ele não depende de x. E quando o alvo depende de x e t, quer dizer, depende das coordenadas do espaço-tempo, esse parâmetro local. Quando o parâmetro da transformação depende, é local. Local. No caso da simetria de Gauge, dmi alfa, então o alfa sempre tem que depender de x para ter aquela derivada. Então aquela transformação do campo vetorial é uma transformação sempre local. Mas uma transformação de fase do Fermi, eu posso dizer, se eu fizer essa transformação aqui, na equação de Dirac com alfa constante, isso deixa a equação de Dirac invariante. Aí o lagrangiano de Dirac invariante. Psi barrado, I, dmi, psi, n, psi barrado, psi. Então, se eu fizer essa transformação, esse lagrangiano automaticamente é invariante. Esse fator de fase que tem aqui cancela com esse, não importa, porque esse, por exemplo, se eu fizer isso, escreveu L de psilinha, aí substituiu psilinha por aquilo, aquela derivada
ela não passa pelo alvo, o alvo passa pela derivada, porque ele é constante, essas fases se cancelam, essas fases se cancelam. Então, essa transformação é uma simetria da equação do Lagrangiano do geral. Mas, quando essa função aqui, então isso é a transformação global, quando aquela função passa a ser local, eu aí tenho um problema. Essa derivada não deixa essa exponencial passar daqui, comer essa fase aqui. E aí, da maneira que nós aprendemos na aula passada, que para que isso aqui fique localmente invariante, a gente tinha essa derivada. Certo? Então, a simetria, quando eu falo global e local, eu estou falando global e local no sentido do parâmetro global é independente de x, local é dependente de x. É isso que eu estou falando. Professor Léo? Oi? A simetria global é um caso específico, particular, é um caso particular, mas que mas você, por exemplo, ter uma simetria global, quer dizer, ter uma simetria local, né, e você dizer que essa simetria, no caso particular do parâmetro não depender de x, você acabou bem uma simetria global, mas não é tão simples assim, porque você pode ter simetrias globais. Aí tem uma questão de tem uma discussão física que é a seguinte: se você tem uma simetria global, você pode sempre pensar em botar ela ficar local, mas nem sempre é interessante isso. Tem simetrias na natureza que elas só aparecem em forma global. Então, você dizer, uma simetria global é o caso particular de uma simetria local, fazendo o parâmetro ficar constante, quer dizer, matematicamente, essa afirmação é correta, mas fisicamente não é bem assim, porque não é qualquer simetria local que você colocando um parâmetro independente de x, você vai ganhar uma simetria global interessante. Tá? Então, você pode ser que você tenha simetrias que só são globais. Fisicamente se manifestam como globais. Exatamente. Tem simetrias que só se manifestam fisicamente como globais. Por exemplo, o número leptônico. Né? Você não tem um campo de gauge associado ao número leptônico. Tem simetrias que você gosta que elas fiquem sempre no regime global, não necessariamente fiquem locais. O local que a gente sabe, por exemplo, é a simetria de carga elétrica, a simetria de corpo da cromodinâmica quântica, da PCB. Tem simetrias que você não eleva nunca a categoria de locais, você deixa sempre elas globais. O que a gente observa? O que é isso aqui? Isso aqui, justamente, para nós, é o psi barrado, I, psi barrado, gama mi, que é a corrente. Vai dar para nós a corrente. Então, ele está mostrando o seguinte, que dmi de dl, dmi, é igual a 5 esse dá menos 1, é igual a E, psi barrado, gama mi, psi. Ou seja, é o Jmi, que é a própria corrente. Então a gente está obtendo uma relação que não é trivial. Que está me dizendo que isso aqui, pelas equações de Euler-Lagrange, a gente sabe o que é. Pelas equações de Euler-Lagrange, isso aqui é, botando aqui Euler-Lagrange, né? Esse termo aqui nada mais é do que dl de ami. Então, o que a gente está mostrando é que a corrente conservada está mostrando essa relação. A derivada do Lagrangiano em relação ao campo de gauge é a corrente conservada. Essa relação aqui não é uma relação móvel. Você dizer que você está derivando do Lagrangiano em relação a esse campo e ganhando a corrente que envolve o outro campo. Então, essa relação aqui já é uma consequência importante do fato da simetria ser local. O fato da simetria ser local está aqui, ó. Esse objeto não zero. E justamente o coeficiente desse objeto aqui, por isso aqui ser não zero, ou seja, essa simetria é local, depende de x, a gente está ganhando uma relação estruturalmente importante na formulação do modelo, que é a corrente de matéria, ela está aqui, ó. Ela é a variação do Lagrangiano em relação ao campo de gauge. Então, eu já tenho um método de eu chegar a quem é a corrente. Basta derivar
o lagrangiano em relação ao campo de gauge daquela simetria que eu ganho a corrente associada àquela simetria. Então, na gravitação, nós tínhamos visto já um exemplo aqui no curso. Quando a gente acoplou um sistema de campos a uma métrica, falou essa métrica é uma métrica de fundo, ela não tem propagação, e nós tiramos o tensor de energia ao momento, basicamente o que a gente fez foi isso, a gente variava o nosso lagrangiano em relação à métrica e a gente ganhava aqui um objeto conservado, que era o teto mini. Então isso aqui já estava mostrando justamente era uma ilustração, né, particular desse resultado mais geral. A métrica, né, que era, naquele caso, o campo, né, associado à simetria local. A simetria local, naquele caso, eram as transformações gerais de coordenadas, e a corrente de matéria estava dando o tensor de energia e momento da matéria. Então, essa relação aqui já era uma manifestação de uma relação estruturalmente muito mais forte numa teoria de gauge, que é a relação entre a corrente e o próprio campo de gauge. Então, isso sai dessa informação aqui do teorema de Noether. E agora, a última informação que fica a ser obtida do teorema de Noether é isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, o único cuidado é dizer que isso aqui não é zero, porque esse objeto aqui é simétrico em μ. Como essa combinação aqui é simétrica em μ, desse termo aqui, só a combinação simétrica em μ vai sobreviver. Então, nós podemos, esse objeto aqui, vamos dizer assim, eu posso escrever esse objeto aqui com duas componentes. Eu posso chamar esse objeto aqui, do ponto de vista tensorial, sei lá, vamos chamar, é um objeto F μ. É um tensor com dois índices. Todo tensor com dois índices pode ser decomposto numa parte simétrica, mais uma parte antissimétrica. Nós temos visto isso inúmeras vezes. Como essa combinação aqui é simétrica, a parte simétrica contraída com a parte antissimétrica é identicamente nula. Então, essa combinação aqui faz com que isso aqui desapareça dessa equação, porque essa combinação vai dar identicamente zero. Então, dessa combinação, desse coeficiente, só sobrevive esse termo. Então, como isso está contraído com isso e é igual a zero, então quem é zero não é isso tudo, é a parte simétrica dele. Então, o que nós estamos mostrando é que se a parte simétrica dele é zero, então a consequência dessa equação é que o F μ simétrico é identicamente zero. Por causa disso aqui. Então, a única componente, então a simetria de gauge, ela me obriga a zerar isso aqui. Então, como essa componente, ela desacopla dessa informação, quer dizer, a derivada segunda, a informação que sai da derivada segunda é essa aqui. Ou seja, a parte antissimétrica sobrevive, porque essa informação não obriga ela a ser zero, obriga só a parte simétrica a ser zero. Então, a outra informação que nós obtemos, importante, é que a derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo de gauge tem que ser necessariamente um objeto antissimétrico. Então, quando eu derivar L em relação a isso aqui, eu tenho que ganhar um objeto antissimétrico. Como nós estamos sempre adotando a postura de que o lagrangiano ele é no máximo é quadrático nas derivadas, então a forma mais geral para essa expressão, dentro dessa premissa, vamos trabalhar com lagrangianos que sejam no máximo quadráticos na derivada dos campos. O lagrangiano pode depender do campo e de suas primeiras derivadas. E ele é quadrático nas derivadas dos campos. Né? Mas ele vai depender só da primeira derivada do campo. Claro, se eu puser vou trabalhar com situações mais gerais, em que meu lagrangiano possa depender da derivada segunda dos campos. Aí é uma outra situação, mas em geral nós tomamos a situação ordinária lagrangianos que dependam apenas da derivada primeira do campo. Então, quando eu derivar esse cara aqui em relação a essa derivada primeira, eu vou obter aqui um objeto que eu posso chamar de F μ. Mas vai ser um objeto F μ necessariamente antissimétrico.
Então, essa informação é muito importante. Está me dizendo que o meu lagrangiano depende na derivada do campo através dessa composição antissimétrica. Ou seja, está me dizendo essa equação aqui, está me dizendo que dni, né, aquela relação de lá, tá, aquela informação, dni de dl de dni a mi, ou seja, dni de f é igual a j mi. Então, a lei de Gauss do eletromagnetismo, a gente acaba redescobrindo ela como sendo uma consequência também da simetria de Gauge. No fundo, ela está saindo dessa informação. Ela sai da informação sobre a derivada segunda do parâmetro de Gauge. Ela acaba me levando a essa relação aqui também, que é uma relação estruturalmente importante numa teoria de Gauge, numa teoria de Young-Mills em geral. Vamos ver daqui a pouco. Tá, então, estou só repassando isso e mostrando para vocês que muitas das informações, das características que nós temos, né, nos sistemas de Young-Mills, né, ou de teorias de Gauge, vem do teorema de Noether na sua forma local. Tá? É isso aí. Agora, José, ali, se a gente quiser botar um DL de mim ali, o F mini, que ele tem termos no campo amíbias ali, poderia. Onde? Esse que dá zero. Aqui. É, F mini mais de mini, mais um termo não linear. Ah, tá, o F mini. Usual, né? Sei. E mais um termo com amíbias ali. Ah, uma coisa desse tipo assim. Isso. Ami, assim? É, dois só, porque, bom, tudo bem, né? É 4, né? Mas o F mini, fosse um F mini se ao quadrado. Ah, tá. Você querendo estar dizendo isso aqui é F mini mais ami. Mais a minha linha. Isso aí estaria dentro da possibilidade do aqui você tem que observar, mas desde que você observasse essa informação aqui, que sempre que você derivar o teu lagrangiano em relação a dmi a mi, você tem que obter alguma coisa antissimétrica. Então, se esse termo aqui, se você tiver esse termo aqui, você teria que produzir uma coisa. Claro, isso aqui é simétrico, porque a mi só, você tem um campo só, isso aqui é uma coisa simétrica. Que você poderia ter, se você tivesse duas famílias de potenciais aqui, alguma coisa que fosse ami menos ami, aí sim. Mas com um potencial só, não. Tá certo? Bom, então qual é a razão de eu ter feito essa discussão aqui, que eu poderia também não ter feito? Terminou a aula passada, a gente poderia ter saltado tudo isso. Eu estou só ressaltando como você fez isso, que eu queria dar uma enfatizada a vocês, que se nós olharmos, porque muitas vezes a gente está acostumado, né, nos cursos, o estudante pega o teorema de Noether na forma global. E aí, quando vai estudar simetrias locais, né, que depende de x, é uma outra história. Então, eu estou querendo só mostrar a vocês que se a gente pegar o teorema de Noether na sua forma local, ou seja, no caso em que os parâmetros dependem da posição, ele vai dar informações importantes. Ele vai dar uma informação muito mais importante do que a corrente ser conservada. Ele dá uma informação importante sobre a relação entre a corrente e o campo de Gauge, e ele dá uma informação importante aqui sobre a própria propagação do campo de Gauge, ao dizer, ao garantir que essa combinação aqui, o campo de Gauge, a dependência do lagrangiano na derivada do campo de Gauge tem que ser algo antissimétrico. Então, essa informação aqui é uma informação também fornecida pelo teorema de Noether na sua forma local. Então, o teorema de Noether na forma local, o teorema de Noether da forma global, ele só diz que eu tenho uma corrente conservada. Ele acabou aí. O teorema de Noether na forma local, ele já coloca essa corrente conservada em relação com aquilo que é o campo de Gauge. Ele já fala do acoplamento dessa corrente com o campo que vai ser o campo de mediação daquela simetria. Então é importante a gente, muitas vezes, observar o teorema de Noether na forma local também. Estou dando esse exemplo para vocês, que é o exemplo mais simples que a gente tem de uma simetria abeliana. Bom, a literatura fala
de segundo teorema de Newton, primeiro teorema de Newton. No fundo é isso, né? O segundo teorema de Newton é o teorema de Newton que está ligado com a simetria local. E aí você, para isso, tem que introduzir campo de gauge. O que a gente está mostrando aqui é que a gente basicamente tem um teorema de Newton só. Se a simetria global no local são os termos de derivada dos parâmetros que vão nos dizer. E aí você extrai mais informação. Simplesmente isso. O que eu acho que é importante, a lição que a gente queria tirar daqui, mais, é da aula passada, né? Era mostrar que a simetria de gauge, ela está fundamentalmente no campo de gauge e que ela pode ser transladada para o campo de matéria através do acoplamento. Não é muito natural a gente introduzir a simetria de gauge pelo campo de matéria, porque o campo de matéria é simplesmente uma fase. Mas quando a gente introduz a simetria de gauge pelo campo de gauge, a gente vê que a gente tem que introduzir uma simetria para fazer com que aquele campo propague apenas um certo spin que eu desejo. Eu quero fazer uma teoria para spin 1. Então, eu tenho que saber suprimir no meu campo vetorial o spin 0 que a relatividade coloca ali. E aí eu coloco a simetria de gauge. E aí essa simetria ela transpassa depois para o setor de matéria, ela migra para o setor de matéria. Mas no setor de matéria ela é menos consequente. No setor de matéria, ela simplesmente é uma fase que vai dar uma corrente conservada. Mas a argumentação física da importância da simetria, ela está aqui. É esse campo que detona tudo. Ele traz essa simetria. E essa simetria, quando ele se acopla com a matéria vai perceber essa transformação que ele sofre. Desde que eu imponha que o lagrangiano seja invariante. Eu quero construir uma simetria, uma interação que é invariante sobre essa transformação. E aí a matéria passa também a responder a essa transformação através de uma fase. E aí, essa fase não, por exemplo, ela não vai eliminar nenhum spin desse campo, porque esse campo ele tem spin meio e só vai carregar spin meio. Ela vai eliminar o spin 0 desse, mas ela vai entrar nesse campo através de uma fase. Então essa simetria aqui, vamos dizer, ela é menos, para esse campo ela é menos consequente do que para esse. Para esse campo ela é decisiva, porque ela está me dizendo, ó, esse campo aqui tem dois spins, o 0 e 1, mas com essa simetria eu vou bloquear a propagação do spin 0. Eu vou dizer, esse campo só vai propagar o spin 1 por causa dessa simetria. E aí, na interação com a matéria, esse spin 1 passa e interage com a matéria. E aí ele traz para a matéria esse tipo de transformação. Essa que é a moral do história. Então, nós aprendemos, né, com esse exemplo aí do eletromagnetismo, que a matéria fermiônica, a matéria fundamental, ela absorve as simetrias através de uma transformação de fase. A gente está colocando aqui, né, que a simetria, né, vou colocar assim, a simetria na matéria ela fica como sendo uma transformação de fase. A partir dessa ideia aqui. Tá? Bom, então, nós vamos agora querer construir uma nova fase, uma nova categoria de simetrias, que são as simetrias não abelianas. A gente está trabalhando com uma simetria, né? Vamos tentar trabalhar agora, as simetrias, né, associadas ao grupo, não sejam simples transformações de fase 1, mas simetrias locais de natureza não abeliana. Ou seja, simetrias ligadas a grupos do tipo SUN. Vamos trabalhar com grupos do tipo SUN, SON. Basicamente, ou então podemos colocar outros grupos também, tipo grupos não compactos, S1, N-1, vamos trabalhar com esses dois
grupos fundamentais S e o N, que são importantes para nós, SO2, SO3, SO4, SO5 e os SOs. Então, dizer que a gente queira trabalhar agora uma simetria local de natureza não abeliana e atuando em cima dos campos de matéria. Então, os campos de matéria agora, eles vão ter que responder a transformações de fase desses grupos aqui, mas então transformações de fase de uma forma não abeliana. Ou seja, suponhamos que a gente esteja construindo, vamos pensar no caso de uma simetria SUN. Nós já tínhamos aqui no curso, né, nas aulas lá do primeiro ciclo do curso, né, no primeiro trimestre do curso, nós tínhamos trabalhado algumas propriedades do grupo SU2, SU3, SUN. Em geral, é o grupo de matrizes N por N, unitárias, determinante 1, portanto, eles têm, é o grupo que tem N menos N2, né, menos 1 geradores. Ou seja, uma matriz de SUN, posso pensar numa matriz S pertencente a SUN, como sendo uma matriz que pode ser colocada dessa forma: exponencial de I, um conjunto de parâmetros alfa A e geradores GA, né? Onde esses índices A variam desde 1 até N2 menos 1. Esses geradores A, geradores G, são todos hermitianos e todos de traço zero. Eu não estou querendo assim, fazer revisão daquilo que a gente já tinha visto numa matriz do grupo SUN. Ela pode ser expandida numa base, né? Quer dizer, em termos do grupo, as matrizes são unitárias e de determinante 1, mas em termos da álgebra, as matrizes são hermitianas e de traço zero. Então, uma matriz hermitiana N por N com traço nulo, ela vai ter sempre N2 menos 1 parâmetros independentes. Então, nós temos N2 menos 1 gerador. No caso de S, o 2, né, N igual a 2, eu vou ter 3 geradores. São, por exemplo, as 3 matrizes de Pauli. 3 matrizes hermitianas, 2 por 2 e de traço nulo. Então, essa é a forma geral de uma transformação de S em N, independentemente se alfa é o parâmetro que depende de x ou não. Vamos deixar, em princípio, uma coisa global. Então, vamos seguir um pouco a lição que nós tínhamos tirado ainda agora. Se nós temos, né, uma corrente, né, como é que a gente vai tirar a corrente? Então, a transformação. Então, quem são os férmions? Isso aqui é uma matriz N por N. Então, se essa matriz N por N é uma fase, ela vai ter que atuar num sistema, num vetor de N componentes. Então, para nós vamos criar essa ideia, que é um vetor psi, um I indo desde 1 até N. Então, eu tenho N campos fermiônicos. Ou seja, para lembrar você, esse campo tem o índice alfa de férmio e o índice I de SUN. Esse índice alfa vai de 1 a 4, que é o índice, né, da representação espinorial. O índice de Spinor, componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. É um Spinor de 4 componentes do grupo de Lorentz. E esse índice I vai de 1 até N. Quer dizer, para cada objeto I, psi1, psi2, psi-n, cada um desses objetos é um Spinor de 4 componentes. Então, claro, esse objeto aqui tem 4 vezes N componentes no total. Mas eu vou pensar que para cada I eu tenho um Spinor de 4 componentes. Então, esse objeto aqui é o meu vetor coluna. Vou colocar esse objeto, né? Vamos ver que a gente represente esse objeto assim: psi1, psi2, psi-n. E cada um desses objetos, por sua vez, é um Spinor de 4 componentes. Então, isso eu estou querendo dizer. Mas eu estou só grafando aqui as componentes do ponto de vista do SUN. Então, a transformação de fase da qual nós estamos falando, que é essa transformação aqui, é uma transformação que, vista em componentes, né, eu posso escrever dessa forma: psi, I, linha, S, J, CJ. Sem tocar no índice alfa. No fundo, eu estou dizendo é isso aqui, ó. A matriz S
ela simplesmente faz um acoplamento entre os índices de S e o N. Ela não toca, ela não mexe nos índices espinoriais. Quando ela mistura esse vetor, esse espinor, por exemplo, com esse espinor, ela está misturando a componente 1 desse espinor com a componente 1 desse espinor. Ela não está mexendo, essa matriz não depende de alfa e beta. É uma transformação que nós chamamos de transformação interna. Ela não mexe nos índices que vêm do espaço-tempo. O índice alfa é o índice espinorial. Ele vem do espaço-tempo. Tá? Bom, então essa é a forma dessa transformação. Infinitesimalmente, né, então vamos colocar essa transformação da forma exponencial compacta. Não vou omitir os índices, né, depois. Vamos botar só. Ela vai ser isso aqui. Só para ficar bem concreto, para quem não está acostumado. Vamos pensar no caso de SU2. No caso de SU2, meu psi é isso aqui. É psi1, psi2. Então, 1 é um espinor de S de grupo de Love, e psi2 é um outro espinor. Então, isso aqui no fundo é isso aqui. É psi1, 1. Psi1, 2, Psi1, 3, Psi1, 4. Então, isso aqui é o espinor Psi1 nas 4 componentes espinoriais. E aqui eu tenho Psi2, componente espinorial 1, Psi2, componente espinorial 2, Psi2, componente espinorial 3, Psi2, componente espinorial 4. É isso que eu estou falando aqui. Abstratamente, esse objeto representa isso tudo, ou esses dois objetos representam isso tudo. A transformação de SU2, ela vai misturar esse espinor com esse todo com esse todo. Ou seja, se eu pegar a minha transformação de SU2, ela está fazendo isso. As matrizes de Pauli sobre 2, né? São os geradores do grupo SU2 na representação de 2 dimensões, ou seja, isso aqui atuando em psi. Ou seja, o que eu estou dizendo é isso aqui. Nós já sabemos aqui, né, que essa matriz aqui, conhecendo a álgebra, né, das matrizes de Dirac, sabe exponenciar isso aqui a todas as ordens. A gente sabe que essa matriz aqui pode sempre ser escrita, né, dessa forma aqui. Cosseno. Acontece para eu sobrecarregar aqui. Toda transformação de SU2, né, que tem isso aqui, ó. Nós temos 3 parâmetros aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nós sabemos que a gente pode sempre colocar uma transformação de SU2 sob a forma de 3 parâmetros também. Onde um parâmetro de natureza angular, eu posso sempre escrever essa transformação desse modo exponencial de θ em chapéu, escalar sigma sobre 2, onde θ é um ângulo de rotação e n chapéu são as coordenadas de um versor. Então, portanto, sendo um versor, o quadrado, n1 ao quadrado, mais n2 ao quadrado, mais n3 ao quadrado, vale 1. Então, eu não tenho 3 parâmetros independentes, eu tenho 2 parâmetros independentes, 2 e 1, 3. Então, ao invés de trabalhar com parâmetros alfa 1, alfa 2 e alfa 3, eu posso trabalhar com 3 parâmetros sob a forma de um ângulo e das componentes de um versor, de um vetor unitário com espaço tridimensional. Então, são 2 maneiras de nós abordarmos uma transformação de SU2. Eu posso escrever assim,
deixando parâmetros alfa 1, alfa 2, alfa 3 livres, né? Sabendo, claro, que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 não são parâmetros quaisquer, eles são inscritos, né, numa esfera de raio 2π. Sabe que a informação que a gente tem sobre esses parâmetros é isso. Tá? Vamos lembrar do industrial figura. A gente tinha 4 parâmetros, uma matriz de SU2, ela depende da matriz SU2 mais geral, ela tem essa forma aqui. Alfa mais beta, gama mais delta, gama, menos gama mais delta, alfa menos delta. Isso aqui é uma matriz SU2 mais geral, onde alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 mais delta 2 vale 1. Então a gente sabe que esses 4 parâmetros são coordenadas de uma esfera unitária. Então a gente pode sempre eliminar um parâmetro em função dos outros 3. Então esses 3 parâmetros aqui são limitados a serem menores do que 1. Portanto, eles formam uma variedade esférica compacta. Isso aqui, na verdade, é uma esfera tridimensional. E aí a gente pode associar essa esfera tridimensional a uma esfera tridimensional de raio π, raio 2π. Então, é por isso que a gente pode passar essa maneira de escrever SU2 para essa. Bom, aí vocês estão lembrados, né? Que essa exponencial aqui pode sempre ser escrita assim: cosseno de θ sobre 2 mais I seno de θ sobre 2 em escalar assim. É uma forma geral de escrever. Se a gente adota essa parametrização para as matrizes de SU2, a matriz de SU2 mais geral vai ter essa forma. E aí, é claro, eu vou pensar que isso aqui, posso escrever daquela forma, né? Então, eu vou ter a transformação entre π1 e π2 feita através dessas matrizes. Isso aqui é a identidade. Posso escrever isso aqui desse modo. Então, eu vou ter as matrizes sigma fazendo a relação entre π1 e π2, π1' e entre π1 e π2. Então, isso aqui é a simetria. É a maneira que eu grafar a simetria SU2, né? E aí, se isso vale para SUN, eu vou ter N objetos e aqui eu vou ter matrizes N por N, não matrizes 2 por 2, como é o caso aqui. Só para ter um exemplo concreto, né? Muito bem. Então, pelo teorema de Noether, se essa simetria é global, vamos trabalhar dentro daquela visão. Os parâmetros alfa A são parâmetros globais, ou seja, eu tenho 3 parâmetros, N2 menos 1 parâmetros que não dependem de x. Então, a variação infinitesimal do meu campo psi, delta psi, se eu expandir isso aqui em primeira ordem, é identidade mais isso aqui. Então, o delta psi vai ser I alfa A, GA psi. Então, essa é a transformação infinitesimal de SUN com parâmetros globais. E aí nós sabemos que a gente pode construir uma corrente. Qual é a forma da corrente fermiônica? Sempre ela é TL d mi psi delta psi. DL d mi psi é I psi barrado gama mi delta psi e alfa A GA psi. Então, se eu quiser tirar daqui o parâmetro alfa A, eu vou ter uma corrente JMA. Então, a corrente global, a simetria SUN global do Lagrangiano de Dirac, vou dizer qual é o Lagrangiano de Dirac, nós temos esse Lagrangiano de Dirac aqui. Psi I barrado I psi menos M psi barrado psi. Eu tenho N campos de Dirac nesse Lagrangiano. E a simetria é justamente aquela lá. Delta psi I alfa A, claro, aí as matrizes GA elemento
Essa é a transformação infinitesimal. Então, se eu fizer delta psi e j, psi, deri psi i, mais psi i, delta disso, e assim por diante. Delta disso vezes isso, mais isso vezes delta disso. Usar essa transformação infinitesimal e, claro, usar o fato de que as matrizes GA são matrizes hermitianas. Então, é um exercício algébrico de algumas etapas simples, mostrar que ΔL é zero, ou seja, L de psilinha é igual a L de psi. Simples mostrar isso. Não digo que é fácil, né? Para quem não está muito acostumado, mas é só botar os índices matriciais. É um problema de álgebra linear fazer a variação disso aqui. Lembrar, claro, que o psi barrado na equação de Dirac envolve uma conjugação hermitiana. E aí, a conjugação hermitiana importante aqui que vai usar o fato de que esses geradores são matrizes hermitianas. Ou se o cara quiser, pode fazer tudo uma formulação muito mais compacta. Em vez de escrever o lagrangiano de Dirac nas componentes, para cada psi1, psi2, psi_n, deixa assim. E aí, ao colocar aquela transformação aqui de forma compacta, né, quer dizer, lembrar que psilinha é essa psi, e ao colocar lá, então vai ficar psilinha barrado, vai ser psi barrado, essa daqui, por causa do hermitiano conjugado. E gama mi, psilinha é essa psi, deli é essa psi. Mas aí lembrar, o alfa não depende de x, então isso aqui, essa matriz aqui é constante, não depende das coordenadas, ela vem para cá. Essa matriz aqui é do espaço SUN, não tem nada a ver com as matrizes de Dirac, que são 4×4. Então, S da H é S da 1, devido ao fato da matriz ser unitária. E aí esse termo é invariante. E a mesma coisa vai acontecer com essa. Então, em forma matricial, o problema é bem imediato. Mas se o cara quiser fazer em termos de componente a componente, é só colocar isso aqui, só lembrar que quem é delta psi barrado. Só escrever essa equação colocando assim, delta psi barrado é menos i. Os parâmetros aqui são todos reais. Aqui eu vou tirar essa notação GA, vou tirar o hermitiano conjugado, GA da H, e J, e aqui o psi J barra. Na verdade, é isso aqui que eu vou botar até dessa forma aqui. E aí, lembrando que esse objeto aqui é hermitiano. E aí, coloco isso aqui, e aqui, junto tudo dá zero. É isso que eu estou querendo mostrar. Bom, então, tem uma simetria do lagrangiano que está me dando essa corrente. Então, a forma da corrente SUN é essa. Psi barrado, gama mi, GA. E J igual a zero. Então, isso aqui é a corrente, né? É o conjunto de correntes não abelianas, agora não comutativa, uma simetria não comutativa. Esses geradores GA satisfazem aquela relação típica, né, das álgebras de Lie. Então, tem essas correntes ali, N2 menos uma corrente concentrada. Tá? Então, é a estrutura da corrente global. Simetria SUN global, simetria de fase global. Eu tenho um sistema de N férmions que se transformam segundo uma simetria de SUN, e essa simetria me implica na conservação dessas correntes ali globais. Não, você vai olhar aqui. Agora, então, essa corrente, ela depende da representação. Claro, depende da representação, porque eu estou pegando um caso que eu estou colocando N férmions, ou seja, eu estou pegando a representação de dimensionalidade N do grupo SUN. Eu poderia pegar uma outra representação de SUN, onde eu estaria colocando também os meus férmions. Eu escolhi colocar na representação fundamental. Dependendo da representação, a estrutura da corrente não vai mudar. Isso aqui é independente da representação. O que vai mudar é a forma da matriz. Cada conjunto de geradores tem uma expressão de acordo com a representação.
Mas a forma, essa forma de corrente aqui, ela é válida em qualquer representação. Mudou a representação, você está mudando as matrizes GA. Por exemplo, no caso de SU2, se nós trabalharmos, né, com a representação bidimensional, os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Mas se nós trabalharmos com SU2 na representação tridimensional, nós sabemos que os GAs são as nossas matrizes. Né? Teremos lá no início do curso sigma A, onde sigma 1 é I 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Sigma 2 é I 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E sigma 3 é I 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então, essas três matrizes aqui são três matrizes que fecham a álgebra de SU2. O comutador delas é I, epsilon, JK, sigma K, só que em forma 3 por 3. Então, se eu colocar os termos na representação bidimensional, a corrente é aquilo, só que os GAs são as matrizes de Pauli. Se eu colocar os termos na representação tridimensional, a corrente é aquela, só que os geradores são essas matrizes e não mais essas matrizes. Então, eu não mudo a estrutura, vamos dizer assim, a forma geral da corrente. A forma geral da corrente fermiônica é sempre o férmio conjugado, a matriz gama-mi, os geradores da simetria e o férmio. Então, quem vai mudar de acordo com a representação são essas matrizes aqui. Então, no caso de SU2, né, se eu estiver trabalhando com dois férmios, né, na representação bidimensional, C1 e C2, eu vou ter que usar aqueles geradores. Se eu estiver trabalhando com três férmios, C1, C2 e C3, a simetria sendo SU2, os geradores são esses objetos aqui. Então, eu vou botar matrizes 3 por 3. Agora, nesse sentido é que a corrente depende da representação. Nesse sentido. Agora, a pergunta que vem assim, se a corrente, como ela tem o JA, né, depende explicitamente da representação, a lei de conservação de corrente dependerá da representação? Não, você está dizendo que você tem tantas correntes conservadas, independentemente da representação, isso aqui vale. Independentemente da representação. A única coisa que você está dizendo, pensa que a representação é como escolher um sistema de coordenadas. Quando você diz que, por exemplo, F é igual a dp dt, essa lei é válida em qualquer sistema de referência. Se eu escolher um referencial tal, a força tem uma carga. Se eu rodar o referencial, a força muda de forma. Essa equação, ou seja, essa equação é uma equação que é válida em qualquer sistema de referência inercial. Simplesmente, se eu passar de um sistema para o outro, essa equação continua válida, apesar de que, né, eu mudo isso aqui. Mas aí eu consigo relacionar, essa equação não deixa de ser válida. Então, é uma coisa. Quando eu escolho uma representação, é como se eu estivesse escolhendo um sistema de coordenadas. Aí, essa lei de conservação é sempre válida. Ela não vai deixar de valer, como se fosse a lei de Newton. Mas se eu buscar uma representação ou outra, o que vai mudar vai ser a cara da corrente. Mas todo o conteúdo físico dessa equação está guardado. Como está guardado aqui, eu não perdi a lei de Newton, né? Se eu trabalhar num referencial ou no outro. Você sabe que eu posso passar daqui. Então, isso aqui vai ser, no fundo, R, F, menos dp dt igual a zero. Então, essa matriz R, que é uma matriz de SO3, então, se essa equação aqui é válida num referencial, automaticamente essa equação é válida no outro referencial. É porque quem fez a transformação foi uma matriz de SO3, aqui é a mesma coisa. Se eu tiver numa representação ou noutra, a lei de conservação é válida. Só estou mudando a cara do J, só isso. Mas fisicamente eu não ganhei nem perdi informação. Eu tenho uma corrente, eu tenho tantas cargas conservadas. Agora, vamos ver, primeiro que diria sempre o seguinte, as equações de movimento, Desculpa, agora, as equações de movimento aqui? as leis de conservação, as leis físicas não deverão depender do sistema da representação. Agora, por exemplo, tem grupos que você tem não apenas uma base, mas tem duas bases, tipo ON,
Sei. Assim, e esses grupos, você vai ter uma simetria para cada uma das bases? Não. Você pode ter, pense bem numa coisa, um conjunto de geradores, os geradores, eles são elementos de uma álgebra, de um espaço vetorial. Nesse espaço vetorial, eu posso mudar de base. Por exemplo, todo mundo está acostumado com esse exercício aqui quando estuda mecânica quântica. Lá quando a gente estuda a álgebra de spin. Eu trabalho com as matrizes de Pauli. Sigma X, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. E aí nós temos lá Sigma I, Sigma J, igual a 2, I, Epsilon, I, JK, Sigma K. Então eu estou trabalhando com esse gerador. Eu posso escolher uma outra base, que é a que a gente às vezes escolhe. Escolhe aquela base, sigma mais ou menos, que é sigma 1 mais ou menos I sigma 2 sobre 2. E sigma 3, sigma Z, né? Sigma 3. E aí a gente tem aquela relação de competição. Sigma 3 com sigma mais, se não me engano, mais, sigma mais. E aí a gente tem sigma mais, sigma menos, dando sigma 3. No fundo, eu tenho uma outra base, mas dentro dessa mesma álgebra. Então, eu só mudei de base. Então, o fato de eu mudar de base não significa que eu trouxe mais física ou menos física. Eu não ganhei nenhuma física nova, eu simplesmente mudei de base. Aí compreendo, você mudou, vamos dizer, a álgebra, a geral. Agora, quando você está com um grupo que ele tem mais de uma base de geradores, mais um tipo de base de gerador. Eu acho que aqueles ON... Mas aquilo não é tipo de base, aquilo é uma mudança de base, você escolhe uma representação. É uma mudança de base na representação que você escolheu. Quando você tem um grupo, você sempre sabe, você pode... Bom, todo grupo de linha, a gente sabe classificar todas as representações dele. Acho que eu tenho em mente o que você está falando. Dentro daquela representação, eu estou escolhendo duas bases, mas não é que eu tenha duas categorias de geradores. Eu tenho uma categoria eu tenho só os geradores. Eu posso simplesmente escrever esses geradores numa base ou noutra base. Mas eu não concordo com a discussão de que você está criando, você tem duas categorias de geradores para o mesmo grupo. Não. Mas na discussão só para colocar, eu entendo um pouco as bases como, já que você botou, eixos. Isso. Eu tenho eixo. Então, está expandindo naquele sistema. Eu entro num eixo, entro no outro eixo. Agora, digamos, é claro que o sistema é organizado por eixo. Mas muitas vezes, digamos, esses dois eixos, eles não podem ter suas próprias leis de conservação, independentemente um do outro. Você encontra, porque a simetria, ela se manifesta num eixo e se manifesta no outro eixo. Isso. A simetria ela se manifesta para cada gerador separadamente. A simetria se chama alfa. Agora, digamos, de repente você pode canalizar alfa, segundo a teoria de grupo, você precisa de bases para canalizar alfa. Quando você só tem uma base GA, fica claro, você teve essa lei ali canalizada naquela base GA. Se você tivesse uma base GA e uma HA, certo? E a dúvida sendo a álgebra ali, quando GA, GB fosse a FABC. Você tem duas bases. GA e HA. Então vamos ver essa base aqui. Vamos dizer que a gente tenha fixado isso aqui. Aí você tem uma outra base, em que você vai dizer o seguinte, que GA, vamos dizer, você vai ter uma base assim, HA, vão ser funções de transformação, vamos dizer assim, coeficientes que A, B, GB. Então isso aqui é o que faz a mudança de base. O teu gerador H1 é a função de todos os geradores, G1, G2, Por exemplo, a base HA, se tivesse HA, HB, igual a FABC, HC, tá. Ela não é uma combinação linear assim da... Ela não é uma simples rotação da base GB. Então da é base o quê? É uma outra base. Mas isso qual é a mudança de base mais geral que você pode fazer numa álgebra? É essa. Não tem mais nada mais geral do que isso. Não, mas o HA também... Então, querendo dizer uma outra base independente de G.
Entendeu? Mas aí não tem, porque se você está num espaço, aí você tem aquele teorema que diz o seguinte, todos os espaços vetoriais de dimensão n, eles são isomórficos, aí entre si. A transformação mais geral que você pode ter de uma base para outra é essa. Todo espaço vetorial de dimensão n é isomórfico a qualquer outro espaço vetorial de dimensão n. Então, essa é a transformação de base mais geral. Porque, claro, você vai mudar as constantes de estrutura. Isso significa que você vai ter que HA, HD, é IF, ABC, HC. Não, você vai ter o seguinte, você vai ter, se você quiser calcular essa relação de comutação, você vai ter HA, HD, vai ser que AC, que BD, GC, GD. E isso aqui agora eu conheço. RI, CDE, GE. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar I, que AC, que BD, CDE, GE. Então, isso aqui vão ser as minhas novas constantes de estrutura. Olha, nessa relação, C e D estão somados. A, B são índices mútuos, está somado desse F. Então, isso aqui vai fazer o papel de um F til A, B, F. Então, quando você passa de uma base para outra, você muda as constantes de estrutura. Mas as constantes de estrutura mudam covariantemente, elas mudam de acordo com a mesma matriz que faz a mudança de base. Mas eu diria que essa é a transformação mais geral. Pelo que eu sei de álgebra linear, né, todos os espaços vetoriais de dimensão n são isomórficos entre si. Então, eu não posso ter uma base que não seja obtida através de outra por uma matriz de notação desse tipo. Então, tudo bem, eu digo da maneira que você quer colocar, essa álgebra aqui leva, não precisa que os geradores HB, IFAB, ABC, HC, isso não é verdade. As constantes de estrutura não são algo imutáveis, elas mudam quando eu faço mudança de base. Naquela base de geradores, as constantes de estrutura, se eu fizer uma mudança de base, as constantes de estrutura mudam covariantemente. Eu vou ter um novo conjunto de constantes de estrutura. Aí sim, nessa base eu vou trabalhar com essa relação. Isso é o que eu vejo de mais geral que eu posso fazer. Tá? Certo? Porque eu acho que o que está em jogo aí é esse resultado fundamental da álgebra linear, que me diz que os espaços vetoriais de dimensão n são isomórficos. Né? Então eu posso sempre passar, no máximo, a mudança de base máxima que eu posso ter entre eles é uma mudança de base desse tipo aí, uma transformação. Você já está estendendo, atrapalhando. Não, a gente está discutindo. Se a gente tiver, por dizer, já de B, ligou, ia até ABC. Essa base tem geradores que satisfazem essa relação que nós estávamos colocando aqui, F, A, B, C, G, C. Tá legal. Depois tivesse outros geradores HA, HB, igual a IA, PBC, HC. Se tivesse GA, HA, HB, igual a IA, PBC, GB, Peso G. Peso G, né? Então, G com G dá G, H com H dá H e G com H dá G. Isso aqui, provavelmente, está me dizendo que eu tenho algo mais do que um simples fio. Vou apagar isso aqui. Isso aqui está me mostrando o seguinte. Basicamente, eu tenho essa categoria, esse cara aqui se fecha, esses geradores se fecham entre si. Esses geradores aqui se fecham entre si. Mas um G com H, qualquer gerador de H com G, vai dar sempre alguém que está em alguém que vai estar em G. Então, claro, se isso aqui fosse zero, eu teria, na verdade, duas álgebras, né, soma direta de duas álgebras ou produto de dois grupos. Aqui não.
Aqui eu tenho algo menos trivial, eu tenho esse cara se misturando, quer dizer, essa família de geradores dando essa aqui. Mas isso aqui, certamente, não está me dizendo que eu tenho duas bases dentro da mesma álgebra. Não são duas bases diferentes dentro da mesma álgebra. Isso aqui está me dizendo que eu tenho... vamos pensar aqui nas propriedades que a gente pode ter. Então, é o seguinte, se eu pensar que isso aqui, certamente, esse gerador, qualquer gerador desse, esse aqui, se fecha nesse. Então, isso aqui é o tipo de um produto, é o tipo de uma soma de um subgrupo. Então, isso aqui, eu tenho um subgrupo. Qualquer transformação do tipo G, com ela mesma, fecha em G. Qualquer transformação de H com H, se fecha um H. Mas qualquer transformação de G com H está dando um G. Isso aí está me parecendo mais algo que seja chamado em álgebra linear, teoria de uma soma semidireta. Pensa no grupo de Poincare. Quando você tem duas translações, elas comutam. Digamos, essas constantes de estrutura por acaso são certas. Quando você tem rotação com rotação, dá rotação. E quando você tem rotação com translação, dá translação. Então, isso aqui poderia ser pensado algo desse tipo. Em vez de ser a soma direta de duas álgebras, é a soma semidireta de duas álgebras. Então, eu não diria que você tem aí duas bases diferentes dentro do mesmo grupo. Você, na verdade, tem dois grupos de transformações diferentes, mas que estão, quer dizer, em termos de grupo, seria o produto semidireto. Né? Mas em termos de álgebra seria a soma semidireta das álgebras. Então, é como você tem o seguinte, um conjunto de transformações, elas se fecham... Eu vou dizer já já. Um conjunto de transformações se fecham entre si. Uma outra categoria de transformações, elas também se fecham entre si. Mas agora, quando eu pego um daqui com um dali, sobra o outro. Então, é exatamente como se fosse translação com translação, rotação com rotação, rotação com translação, dando translação. Então, isso é o que a gente chama de um produto semidireto, ou uma soma semidireta de duas álgebras. G, soma direta é isso. Seria isso se isso aqui fosse zero. Isso seria a soma direta das duas álgebras. Mas como aqui dá algo do tipo F, sei lá, pode ser G, ABC, ou algum conjunto de constantes de estrutura, esse aqui, G, C, né? Então, o HC, eu sei que você tinha colocado G, então isso aqui seria uma soma semidireta. Então, eu não diria que a gente está falando de duas bases do mesmo grupo, eu acho que a gente está falando de realmente dois conjuntos de transformações. Aí a gente deveria falar de duas simetrias diferentes, que estão se fechando num grupo mais alto. É como se fosse Poincare, que é Lorentz mais translações, pois não? É como se fosse Poincare, Lorentz mais translações. Aí o caso que poderia definir outros que sejam combinação desses de modo que computador inteiro seja zero. De mais alto? Por exemplo, ali gerar. Você pode redefinir. Redefinir como efeito. Os geradores de tal maneira que você elimine isso aqui. Certo. Se não puder mandar de novo, como é que ficaria o período? Você pode? Não. Tá. Como é que ficaria o nether? Então, o nether para isso aqui você teria, na verdade. Dinheiro para isso. mais simples. Não, você teria dois tipos de leis de conservação. As leis de conservação para um conjunto de geradores e a lei de conservação para o outro conjunto de geradores. É como, por exemplo, o grupo de Poincare. Você tem conservação da energia momento e tem conservação do momento angular. Tá bom? Bom, então, só voltando aqui. Bom, isso aqui a gente já tinha acabado, eu acho. Já tinha chegado. Então, o que a gente tinha mostrado, então, é que nós chegamos, deixa eu botar um intervalo em 15 para as 7, tá? Nós chegamos a um conjunto de correntes conservadas, né? Não abelianas desse tipo aqui. Então, o caráter não abeliano está dado nesse conjunto de geradores aqui, certo? Então, essas aqui são as correntes globais de SO.
isso só para poder dizer se vamos aproveitar todos os resultados da aula anterior, em que o que nós aprendemos com os férmions? Que as correntes globais permanecem as correntes locais. O que nós aprendemos com o teorema de Noether local? Que a corrente de matéria, ela nada mais é do que uma variação do Lagrangiano em relação ao campo de gauge. E nós aprendemos uma coisa mais, que esses campos de gauge têm uma dinâmica de tal maneira que a parte de derivadas que dá a cinemática está na propagação deles é cinética. Então, nós vamos aproveitar os mesmos resultados. A única diferença agora é que apareceram essas matrizes aqui. Então, basicamente, o que nós vamos dizer que é fundamental para nós é que, ao fazer, então, isso aqui veio daqui, ó, simetrias globais de SUN. Quem são as simetrias globais de SUN? São é esse conjunto de simetrias dado por essas leis de transformação aqui, ó. I, alfa A, constantes, independentes de T e de X, e os geradores. O que a gente vai fazer agora? Próximo passo agora é fazer alfa A igual a alfa A de dx, x'. E aí o parâmetro agora se tornou local. O parâmetro se tornou local, as correntes vão se manter as mesmas. Já está aprendendo nessa. Depois, então, esse parâmetro ter ficado local, nós mantemos essa lei de conservação. Essas correntes aqui são conservadas. Temos um conjunto de correntes conservadas. E aí, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que o nosso Lagrangiano vai ser psi barrado e gama mi dv psi menos m psi barrado psi. E aí agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui aquela expressão, que é o acoplamento JA. Só que agora, da mesma forma como no caso eletromagnético a gente colocava aqui o acoplamento J mi a mi, agora nós para cada, nós não temos mais uma corrente só. A corrente agora carrega um índice do grupo, um índice associado ao gerador. Então nós vamos fazer a mesma. No caso eletromagnético, que como está só para a gente lembrar o que a gente fez no caso do eletromagnetismo? A gente colocava aqui corrente menos E, psi barrado, gama mi, psi a mi. Eu dizia, aquela corrente com a carga, isso aqui me dava a densidade de carga, então isso aqui me dava a densidade de carga, a densidade de corrente, né? Acoplada ao campo. Isso aqui é energia de interação, né? Então está aqui. A gente daqui, aí a gente via que juntava esse termo com esse, ficava tudo aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa agora. Nesse caso, nós vamos pegar, só que nós vamos ter esse conjunto aqui, só que em vez de ser um psi, são n psis. Então, nós estamos colocando aqui, vamos mudar, se isso aqui é para carga elétrica, vou botar, chamar isso aqui de um G, uma nova constante de acoplamento, que não precisa ser necessariamente a carga elétrica, e aí a gente vai ter esse tipo de acoplamento aqui também, gama mi, GA, psi. Então o campo que a gente vai ter que colocar aqui vai ter que ser um campo ami, A. Então, para cada G eu coloco um campo. Então, isso aqui é a prescrição que nós vamos colocar para poder fazer o acoplamento dessas correntes com os campos, né? No caso, da simetria, né? Ser local. Nós vamos ver que isso aqui vai reproduzir para nós a lição que nós fizemos no caso anterior. A gente introduzia a interação da matéria com o campo de gauge pela corrente que a matéria tem no caso global. Então, a corrente global que a matéria tem é essa. Essa corrente vai interagir agora com esse conjunto de campos de gauge. Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos dar uma intervalinha aí para dar uma descansada na voz.